Ganapataye Namaha. Om 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 Ganapataye Namaha. Ganesha Sharanam. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Boa noite! Deixa eu colocar aqui meu microfoninho para não ter ruídos externos. Pronto. Vocês me dizem aí se tá funcionando, tá? Se tá tudo certo, se dá para me ouvir. Hoje eu acordei inspirada. Inspirada e fiquei sentindo, eu acho que quando a gente acorda assim, mais transbordante, a gente quer transbordar. Então eu senti muito forte de ligar e vir aqui, abrir uma live para trocar uma ideia com vocês. Acender minha velhinha aqui. Vocês podem, quem sentir aí, de compartilhar essa live com mais pessoas. A gente vai falar sobre o despertar, o poder do despertar da voz autêntica, que é um tema tão importante que às vezes a gente deixa passar batido, mas a verdade é que o que é mais importante se não a nossa essência, o poder da nossa essência, da nossa voz, daquilo que a gente é e significa para o mundo, né? E eu quero vou trazer aqui algumas falas desse livro, que é muito legal, que é A Arte da Imperfeição. Tem um capítulo aqui que fala sobre autenticidade, e aí eu quero trazer alguns trechos para a gente trocar ideia. A ideia aqui da live é que a gente possa trocar ideia, não só eu falar, mas que a gente possa ter uma conversa aqui, a gente ir trocando experiências, né? E uma das coisas que eu andei refletindo muito forte hoje, né, enquanto eu falava ali nos stories, conversava com algumas pessoas, fiquei pensando assim, né, sobre o tanto das coisas que eu perderia se eu não tivesse escolhido olhar para minha voz. Gente, se eu não tivesse me aberto para curar as feridas da minha voz, gente, eu não estaria, por exemplo, vindo aqui e abrindo essa live. Eu não teria tido coragem nenhuma, nunca, de gravar um vídeo. Eu não teria tido coragem de, imagina, liderar rodas de mantras. Eu não teria liderado tantas rodas de mantra, não teria cantado em cerimônias de ayahuasca, não teria cantado na rua. Eu não seria a Ganga. Opa, chegou a cair. Eu não seria a Ganga
se eu não tivesse me permitido olhar para essa voz. E aí, por que eu falo disso, né? Ué, o que muda? Qual que é a diferença, né? A voz, quando ela tá ferida, quando eu falo de voz ferida, é aquela voz que foi abandonada, aquela voz que foi rejeitada, aquela voz que não foi aceita, desde a infância. Aquela voz que teve que criar um monte de barreira para se defender, aquela voz que teve que se modificar de tantas maneiras para poder ser aceita nos espaços. Essa voz, né, que a gente tem que olhar, curar, tirar todos os medos, todas as barreiras, para que ela possa se expressar realmente, né, da maneira mais autêntica possível. E aí tem uma frase que eu quero começar lendo aqui para vocês desse livro. Não sei se vocês têm ele, mas esse aqui é o capítulo. Acho que é o primeiro capítulo. Cultivando a autenticidade. Abandonar o que os outros pensam. Sobre exatamente isso, né? E aí a frase diz assim: autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem somos. Esse abandonar quem nós pensamos que devemos ser é justamente essas vozes externas, essas vozes lá da nossa infância. Você deve falar dessa forma, você deve caminhar desse jeito, você deve estudar isso, você deve buscar esta profissão, você deve se comportar desse jeito. Essas vozes externas é que a gente deve abandonar, que vem lá das nossas raízes mesmo, né? Da nossa primeira infância, que a gente vai absorvendo várias crenças, né? Várias falas ali. A gente vai absorvendo e vai se moldando para caber naquele espaço. Então, para que a gente possa assumir a nossa voz autêntica, a gente precisa abandonar aquilo que a gente achava que era. E aí é um processo que requer muita coragem, muita vontade, muita determinação, porque é um processo de descamar mesmo. É preciso descamar, é preciso abandonar parte de ti. E esse processo é dolorido. Dá medo? Como assim? Se eu não sou isso que eu achava que eu era, então o que que eu sou? Se eu não sou isso que eu achava que era, eu sou o quê então? O que que sobra de mim? Então é um processo que dá medo. Assusta, né? Assusta. E aí eu vou continuar aqui. Vamos ler mais um pouquinho. Optar pela autenticidade significa cultivar a coragem de sermos imperfeitos, estabelecer limites e nos permitir ser vulnerável. Autenticidade, ser autêntica, resgatar a voz verdadeira, não significa que você tem que ser perfeito. Não significa, até porque a perfeição que existe é a imperfeição. Nós somos seres imperfeitos. Nós somos luz e sombra. Nós temos essa dualidade. O que seria ser perfeito? Se eu tivesse que colocar assim a perfeição, vamos supor que eu tivesse que escolher, não, tem sim a possibilidade de ser perfeito, eu diria que a perfeição está em você ser você. Você ser você. Você ser sua voz. Ser o mais verdadeiro e honesto com você mesmo, aceitando suas sombras, sua luz. Aceitando seus erros e seus acertos. Aceitando quem você realmente é. Então eu diria isso. Exercer a compaixão que vem
de sabermos que todos temos pontos fortes e fracos. Alimentar a conexão e o senso de pertencimento que só podem existir quando acreditamos que somos suficientes. Nós somos suficientes em nós mesmos. Nós temos toda a força dentro de nós. Nós temos todo o poder dentro de nós. O poder da nossa voz. Quanta coisa a gente cria com a nossa voz. Literalmente, né? Ainda mais hoje em dia, assim, que está em alta as afirmações positivas, os mantras. Antigamente, quando eu falo antigamente, há mais de 5.000 anos atrás, na Índia, na antiga Índia, na época em que os deuses visitavam a Terra, tem muitas histórias, né, de sadhus, de yogis, de pessoas que praticavam muito forte a meditação, que recebiam os mantras, né, dos semideuses. E esses mantras, eles realmente tinham poder de manifestação. Era muito forte a manifestação. Eles tinham fé, muita fé no poder da voz, do mantra, do som. Então tinha mantras, por exemplo, tem até a história da rainha Kunti, que ela recebeu um mantra, que quando ela recitava esse mantra, ela invocava um semideus. E ela conseguia, através daquela invocação daquele mantra, ela conseguia engravidar de o semideus que ela invocasse. Através do mantra, ela engravidava. Tem também histórias assim de... Tem uma história... Eu não sei, eu não vou lembrar assim, o nome exatamente, eu sou bem péssima para lembrar nomes, enfim. Mas tem uma história assim de um sadhu que recebeu tipo uma maldição assim de um yogi que falou para ele, ó, por tu ter feito tal coisa, você vai daqui 7 dias ser picado por uma cobra e morrer. Ele falou isso, tipo, te amaldiçoou. E acontecia. A pessoa, no dia que ela recebia aquela maldição, ela já se preparava. Daqui 7 dias eu vou morrer. E realmente acontecia. Era muito forte o poder da voz. E a nossa voz tem. É porque nós estamos desconectados. Na real, no mundo que a gente vive hoje, a gente está totalmente desconectado do nosso próprio poder. Do poder da nossa voz, do poder da nossa alma, de quem nós somos. A gente não sabe mais o que a gente está fazendo aqui, o que é tudo isso. Nós vivemos como máquinas. Todo o tempo ali, tem pessoas que acordam já pensando na hora de dormir e vão dormir pensando na hora que tem que acordar, não vivem. Não apreciam as pequenas coisas do dia a dia, não conseguem apreciar porque não tem tempo, porque estão desatentos, porque estão fracos em si mesmos. E essa força vem da reconexão com nós mesmos. E não é um processo de magia, não é uma coisa que vai ser fácil, que a gente vai ser lindos, maravilhosos, felizes e rananã o tempo inteiro. Mas a gente vai aprendendo com a dualidade da vida. A gente vai aprendendo a lidar estando num estado de presença, sabendo quem nós somos, o que a nossa voz quer manifestar, o que, sabe? Quando a gente olha para dentro, quando a gente se conecta com nós mesmos, a gente para de ficar perdido do lado de fora. Vou continuar aqui a leitura. Vou ler mais um pedaço para vocês. Aí fala assim: autenticidade exige que se viva e ame plenamente. Mesmo quando é difícil,
Quando lutamos contra a vergonha e o medo de não sermos bons o bastante, principalmente quando a alegria é tão intensa que temos medo de nos permitir senti-la. Olha que forte isso, cara! Sério, eu vou ler isso aqui de novo. Lutamos contra a vergonha e o medo de não sermos bons o bastante, e principalmente quando a alegria é tão intensa que temos medo de nos permitir senti-la. Nós temos medo de nos permitir sentir a alegria, a satisfação de sermos vistos, a satisfação de transbordar aquilo que está ali gritante, de quem nós somos. Você vai perceber que muitos dos temas das 10 orientações desse livro estão entremeados nessa definição. Tem uma outra parte aqui que é legal, quero ler para vocês. Ser ninguém a não ser você mesmo em um mundo que faz o possível dia e noite para fazer de você qualquer um. Menos você mesmo significa travar uma batalha, significa travar uma das batalhas mais duras que qualquer ser humano já travou e nunca parar de lutar. Porque a gente vive nesse mundo de máquinas, né? Que a gente tem que ser iguaizinhos, que a gente tem que... São cópias, forminhas, né? Tem que andar assim, tem que agir assim, tem que se vestir assim, tem que falar assim. Então, a pessoa que busca ser autenticidade, ser voz, ser única, porque a voz é única. Não tem essa coisa de forminha, todo mundo igual. Não, você é você. Então, quem busca esse caminho da autenticidade, sim, com certeza, tá lutando contra a corrente. Todo mundo tá indo para um lado e você tem que ir pelo outro. E esse outro é a caminho de você mesmo. Não é nada além de fora. É como se todo mundo tá indo para fora e você tem que ir para dentro. E aí esse ir para dentro é como se fosse tivesse uma força que te puxa e aí tu tem que fazer uma força gigante para conseguir ultrapassar isso. Só que é tão libertador, gente. E eu digo que a liberdade, ela tá nisso. A liberdade não tá, tipo assim, então eu vou ser uma, né, eu vou fazer tudo, vou viver a vida do jeito que eu quiser. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é isso. Não é sobreviver de qualquer jeito, de qualquer maneira, adoidada, louca, vivendo a loucura. Não é sobre isso. Mas é viver aquilo que é seu, é tomar a força que é sua, é viver aquilo que você. É viver a sua verdade. A gente sempre ouviu aquilo, né, de existe apenas uma verdade, o caminho da verdade, o único caminho da verdade. Para mim, sempre fez sentido essa frase quando eu parava para pensar, sim, claro, existe a minha verdade, a verdade do meu ser. Cada ser aqui tem um caminho único para trilhar. Tem uma verdade. Até porque todos os mestres, todas as religiões, todas as filosofias falam a mesma coisa. O caminho é o de dentro. O caminho é você se reconectar com quem você é. O caminho é isso. É abandonar tudo aquilo que não é você, é abandonar tudo que te pesa, é abandonar todas as tuas amarras, é desatar os nós. É sair da caixa. É deixar de ser mais um. E repito, isso é um caminho eterno. Não quer dizer que a pessoa que está buscando o caminho da autenticidade, ela já é perfeita,
Não existe. É uma eterna aprendiz. Somos eternos aprendizes do eu, eternos. Então eu comecei essa live falando, né, sobre a minha reflexão desse dia. Nossa, imagina se eu não tivesse acordado para buscar essa cura da minha voz, buscar esse destravar da minha voz autêntica, como eu quiser me expressar, como eu quiser cantar, como eu quiser falar, como eu quiser me vestir, resgatar essa coragem. Gente, eu não estaria falando aqui. Eu estaria me preocupando talvez com o número, eu estaria me preocupando talvez com o cabelo, estaria me preocupando com a forma como eu falo, que eu sei que é o meu jeito. Eu falo assim, meio troncho mesmo. Mas essa é a voz da Ganda. Eu não teria tido coragem, de novo, de fazer as minhas rodas, de cantar na rua. Olha o quanto eu ia deixar, olha o quão egoísta eu teria sido se eu tivesse permitido que a minha voz continuasse presa na gaiola. Porque alguém algum dia disse pra mim que a minha voz era chata, feia, insuportável, que ninguém jamais me daria ouvidos, que eu não seria ninguém. Será que existe alguém nesse mundo que não seja alguém? Todos nós somos alguém e todos nós seremos ouvidos por alguém. Todos nós seremos ouvidos por alguém. Sempre vai ter alguém para nos ouvir. Sempre vai ter alguém ali esperando para nos ouvir. Não importa quantos, não importa quem. Tá fazendo sentido? Quem tá aí comigo agora? Falei um monte, né? Mas é porque quando a gente tá assim, no fogo do negócio, a gente tem que falar mesmo. Tem esses momentos, né, de altos e baixos, tem momentos que a gente precisa silenciar mesmo, tem momentos que a gente precisa se resguardar, se ouvir, e tem momentos que é para transbordar. É o inspira e expira, né? Inspira, introspecção, expira, extroversão. E a gente fica nesse balanço. Amabile, boa noite. Que bom te ter aqui. Deixa eu ver quem passou por aqui. Tomás, Val, Júnior, Kiara, Érica, Pedrinho, Ludmila, Ezequias, Nanda. Que bom. Essa live vai provavelmente ficar salva para quem não pôde estar aqui. Mas eu queria trazer mesmo esse tema. Esse tema da importância da gente destravar a nossa voz autêntica. Porque o que a gente perde? Eu agora deixo essa pergunta para vocês, né? O que você perde? Quais oportunidades tu anda perdendo por não ter coragem de expressar a sua voz? E aí alguém pode falar assim, nossa, Ganda, mas como assim? Eu expresso todo dia, eu falo todo dia, eu aceito e recuso experiências todos os dias. Mas é mais profundo que isso. Eu sei, todo mundo usa a voz todo dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas será que essa voz é a voz realmente que você queria expressar? Quando a oportunidade chega, a N oportunidades que chegam, seja positiva ou negativa, quando você responde a essa oportunidade ou esse convite, é a resposta que tu queria dar? Era o convite real que você queria aceitar? Essa é a diferença.
Quando você está numa situação de uma conversa onde você tem que se posicionar, era o posicionamento que você queria ter tido naquele momento? Do dizer sim ou não? É aí que está a diferença. Quando você ama algo e às vezes você opta por não fazer, por medo do julgamento, da não aceitação, e aí você fica com aquela angústia de tipo, poxa, queria tanto ter falado diferente daquilo que eu falei, eu queria tanto ter participado daquela roda ali, ter cantado junto, mas eu me segurei por medo e vergonha. Eu queria tanto ter ido ali na frente, levar o meu ponto de vista, mas eu fiquei com vergonha porque tinha muita gente. E aí eu deixei de falar, eu guardei para mim. É sobre isso. Então, quais oportunidades você perde por não compartilhar a sua voz, por não ter coragem de expressar a sua verdadeira voz? A voz, que é tudo que você é, tudo que você significa. É legal, né? Ai, eu vou embora. Eu adoro falar sobre isso, porque para mim todo o resto não faz sentido se essa base não tiver bem ancorada. Porque tudo que vai vir depois vai depender de como você está em relação a você. Todos os resultados que você vai ter vai depender daquilo que você, da forma como você se enxerga, se reconhece, se vê, se ouve. A magia, aquela beleza que você vai transbordar para um projeto, vai depender de como você se vê, se enxerga, se reconhece. Vai ser só mais um ou vai ser o seu? Com o seu tempero? Tem diferença, né? Tem muita, muita diferença. Eu queria ouvir vocês. Tô no monólogo aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algum trechinho aqui pra gente ler. Eu tô adorando esse livro. Pra quem chegou depois, eu tô tirando algumas falas, alguns trechos, né? Lendo alguns trechos desse livro. A Arte da Imperfeição. É muito legal. Ó, abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo. Perfeito, né? Acho que eu vou deixar para compartilhar mais em outro momento.
que eu vou trazer mais desse livro pra cá. Gostei. Eu sempre falo isso, né? De trazer mais lives e tal, mas eu sou muito do agora, sabe? Não sei se vocês também são assim. Mas eu sou muito, muito do agora. Então me dá na telha, eu vou lá e faço. Quando tem que ficar planejando muito, aí parece que gasta muito a minha energia. Então me deu vontade, eu vou lá e faço. Mas tá bom, era isso que eu queria conversar. Acho que deu 30 minutinhos aí de conversa. Muito legal, vou deixar salvo aqui para quem quiser assistir depois, desde o começo. E eu quero aproveitar e fazer um convite para você que sente, que precisa parar um pouquinho, respirar e olhar para você mesmo, olhar para sua voz, olhar com presença, desbloquear o que precisa ser desbloqueado, retomar a força, retomar a coragem, retomar a autenticidade para seguir. Então eu tô com vagas abertas para o grupo Desperte Sua Voz Autêntica, é um grupo terapêutico muito especial. Os encontros serão semanalmente, a gente vai se encontrar para poder trabalhar essa voz a partir de técnicas de meditação, de improvisos, cantos, enfim, todas as magias técnicas aí que eu trago para a gente olhar para essa voz e desbloquear, tá? Então quem tiver sentindo o chamado, que é o momento para você, entre em contato comigo. Vou te colocar em lista de espera, que assim que fechar uma turma, a gente já inicia. Eu pretendo iniciar já início do mês, então vamos fazer isso acontecer. E o valor, tá? O valor mensal é de R$ 170, um valor bem acessível mesmo para um grupo terapêutico, né? R$ 170 por mês para você ter um encontro semanalmente comigo em grupo. Certo? Compartilha essa live com mais pessoas, com aquela pessoa que você conhece, que você gosta, que sente que precisa ouvir tudo isso que eu falei agora, ou que gostaria de fazer parte de um grupo como este que eu estou compartilhando, ofertando aqui para vocês. Tá bom? Beijo, boa noite e até logo!